Dia. Vamos começar na página 224 de História hoje, as primeiras leis escritas. O primeiro conjunto de leis escritas de que se tem notícia foi elaborado durante o Império Babilônico sob o governo do rei Hammurabi. Por esse motivo é conhecido como Código Hammurabi. Gostaria que vocês grifassem a partir daqui, ó, durante o Império Babilônico até Código Hammurabi. Esse código compreende cerca de 3.600 linhas talhadas em um bloco de pedra e estabelece normas sobre diferentes aspectos da vida social. Estima-se que essas normas já eram praticadas pelos povos da Mesopotâmia antes desse registro. Ao reunir e registrar tais formas, Hammurabi reafirmou o papel dos reis da antiguidade de organizar a sociedade como representante dos deuses na Terra. Aqui também vocês vão grifar aqui, ó. Reafirmou o papel dos reis da antiguidade. O Código Hammurabi tornou-se muito conhecido por possuir leis que se baseavam no princípio de talião, ou princípio da justiça, segundo o qual todo castigo deveria ser equivalente ao ato que o gerou. A expressão que simboliza esse princípio é olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Ainda havia alguns casos em que existia a possibilidade da pena ser paga na forma de recompensa econômica, né? Então foi aqui que gerou esse ditado olho por olho, dente por dente. Então a pessoa tinha que pagar, o castigo da pessoa tinha que ser correspondente ao ato que ela cometeu. Então aqui a gente vai grifar o seguinte, ó, a partir daqui, ó, de princípio de talião. E vamos grifar até aqui, ó, dente por dente, tá? Podem grifar todo esse trecho aí, por gentileza. Leia um trecho do Código Hammurabi. Aqui no 229º disse: um arquiteto constrói para alguém e não faz solidamente, e a casa que ele construiu cai e fere de morte o proprietário, esse arquiteto deverá ser morto. 230º, se fere de morte o filho do proprietário, deverá ser morto o filho do arquiteto. 231º, se mata um escravo do proprietário, ele deverá dar ao proprietário da casa escravo por escravo. 232º, se destrói bens, deverá indenizar tudo que destruiu e porque não executou solidamente a casa por ele construída, assim que essa é abatida, ele deverá refazer a sua custa a casa abatida. Então, quer dizer, aqui refere-se a olho por olho, dente por dente, né? Se a pessoa teve aí responsabilidade, ela tem que pagar pelos seus atos da mesma forma que a consequência veio. Então, vamos lá. A autocorreção. A autocorreção, a data de hoje, 18/3, e a página 225. Página 225. O dia para escrever isso? Observe as leis do Código Hammurabi, aqui transcritas, e marque de azul aquelas que eram regidas pelos princípios de talião. Então, seria a 229ª e 230ª. Então, a gente iria marcar lá de azul. Vou mostrar aqui para vocês. Então, tá aqui, ó. É para marcar de azul, tá, gente? Pode pegar um hidrocor, pode pegar a caneta mesmo de escrever, Bic azul, pode grifar de lápis de cor, tá? Então, grifar essas duas leis aqui que se referem à letra A. E agora marque de vermelho os casos em que havia possibilidade da pena ser paga na forma de recompensa econômica. Quer dizer, ali do escravo, seria escravo por escravo, e da destruição dos bens seria restituído. Então, quer dizer, já não seria regida pelo princípio de talião. Então, a gente vai
marcar de vermelho esses dois últimos aqui. Pode ser de caneta, pode ser de hidrocor, pode ser de lápis de cor, tá? Respeitando as cores, vermelha e azul. Agora, com base no que você viu no código Hammurabi, coloque verdadeiro ou falso para as informações. Nas sociedades mesopotâmicas havia homens livres e escravos, verdade. Os escravos eram considerados mercadorias, podendo ser comprados, vendidos e ou trocados. Com certeza, verdadíssima isso. Agora aqui, ó, assim como o Império Babilônico, as sociedades contemporâneas também possuem código de lei que regem seu funcionamento. Qual é o nome do conjunto de leis que rege o Estado brasileiro? Como que é o nome do conjunto de leis do nosso país? É a Constituição. Isso. Aí você pode escrever só Constituição, tá? Ou o nome completo, Restituição da República Federativa do Brasil. Porque o que acontece, gente? O nome do nosso país, ele não é apenas Brasil. O nome do nosso país é esse aqui, ó. República Federativa do Brasil, tá? Reino dos Faraós. As vilas ou comunidades agrícolas que se desenvolveram às margens do rio Nilo uniram-se formando dois reinos. Um na região em que o Nilo deságua no Mediterrâneo, chamado de Baixo Egito, e o outro ao sul, conhecido como Alto Egito. Observe o mapa ao lado. Então tá aqui, ó, de roxinho, Baixo Egito, de verde, Alto Egito, de marronzinho ou bege, depende da cor que tá aí para vocês, são as terras férteis, né, porque estão às margens do rio Nilo. E de amarelinho, região conquistada durante o Novo Império. Alguns estudiosos defendem que a formação desses reinos está ligada ao esforço das aldeias pelo controle das terras inundadas pelo Nilo. Por volta de 3100 a.C., os reinos foram unificados e submetidos a um governo único, centralizado na cidade de Mênfis e comandada por um rei, o faraó. Aí aqui, ó, como símbolo da unificação dos reinos, os primeiros faraós adotaram uma coroa dupla. A vermelha representa o Baixo Egito e a branca o Alto Egito. Acho muito maneiro essas pinturas egípcias. Quem sabe me dizer o que é isso aqui, gente? Pirâmides. Isso, essa aqui são as... Essas três títulos. Então aqui nós temos as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Foram formadas as chamadas pirâmides de Gizé. Tá aqui. Estima-se que mais de 400 faraós reinaram sobre o Antigo Egito, entre a unificação dos reinos em 3100 a.C. e a conquista do Egito pelos romanos por volta de 30 a.C. Nesse longo período, o reino dos faraós foi invadido por diferentes povos, vivendo algumas fases de crise e outras de prosperidade. A construção das célebres pirâmides de Gizé, por exemplo, por ordem dos faraós, assinala uma fase de prosperidade em que o Estado se encontrava fortalecido. Estado aqui, gente, se refere a termos políticos, tá? É ao lugar, é país. Além de líder político, chefe militar, juiz e sacerdote absoluto, o faraó era o senhor de quase todas as terras e riquezas do Egito, cuja administração cabia aos funcionários do governo. Vamos grifar um negocinho aqui, por favor. Tá? Então, vocês podem ver que o faraó era um cara totalmente poderoso, né? Porque ele era o líder político, ele era o chefe militar, ele era o sacerdote, né? Que é a parte de religião. Os escribas, por exemplo, eram funcionários que sabiam ler, escrever e contar. Eles controlavam a produção e a circulação de bens, contabilizando taxas e impostos. O vizir, por sua vez, era o chefe de administração, conhecido como os olhos e o ouvido dos faraós. Então, nós vamos grifar aqui assim, ó, os escribas eram funcionários que sabiam ler, escrever e contar, e eles controlavam a produção e a circulação
de bens, contabilizando taxas e impostos. E vamos grifar aqui também, o vizir era o chefe da administração, conhecido como olhos e ouvidos do faraó. O faraó contava com muitos outros funcionários para administrar seu reino, mas a maioria da população egípcia era formada por camponeses e artesãos. Os camponeses, além de cultivar as terras e criar animais, cabia pagar tributos e trabalhar na construção de obras públicas quando eram convocadas pelo faraó. Gostaria que vocês grifassem esse parágrafo, pode grifar ele todo, tá? Porque aqui fala sobre os camponeses, né? Que eles que cultivavam as terras, criavam os animais e ainda eles pagavam os impostos e trabalhavam também na construção de obras públicas. Aquilo que o faraó chamava eles para fazer, eles tinham que fazer, tá? Pode grifar o parágrafo todo, então. Há um poema escrito por Bertold Brecht, poeta e dramaturgo alemão no século XX, em que o leitor é questionado a respeito da construção de grandes obras. Eis os 3 primeiros versos do poema. Quem construiu Tebas, a cidade das 7 portas? Nos livros estão nomes de reis, os reis carregaram pedras. Então, quer dizer, aqui vem falando sobre uma situação de que, às vezes, existe até um outro poema que fala sobre construção de prédios luxuosos e muitas vezes as próprias pessoas que constroem esses prédios luxuosos, né, que são os pedreiros, os mestres de obra, carpinteiro, muitas vezes depois deles construírem todo aquele patrimônio, eles não têm nem direito o pão de cada dia para botar dentro de casa. E eles constroem grandes palácios lindos e maravilhosos para outras pessoas morarem. E eles mesmos não moram em um lugar assim, né? Então, esse poema também vem falando sobre isso, o pedacinho do poema. Tipo, no livro tá o nome dos reis, mas os reis carregam pedra? Quer dizer, as pessoas que trabalharam na construção não tiveram seus nomes escritos. Então, observando novamente as pirâmides de Gizé reproduzidas na página 227, responda: quem transportou as pedras para a construção das pirâmides? E quem as construiu? Só pode, se não for os extraterrestres, só pode ter sido os camponeses, né, gente? Ok, agora aqui na segunda questão, por que você acha que o poema foi intitulado? Por que ele recebeu o título Perguntas de um Trabalhador que Lê? Porque, olha, a resposta, porque o poema refere-se a um trabalhador que reflete sobre as pirâmides serem construídas pelas mãos dos trabalhadores, mas terem o nome dos faraós. Como se organiza o Estado hoje? Como funciona a democracia representativa? Vimos que a vida em sociedade exige algumas regras de convivência e um governo para garanti-las. Vamos grifar isso aí. Vimos também que na antiguidade a ideia de Estado confundia-se com o poder do soberano, que era quase absoluto e ilimitado. No mundo atual, o Estado conta com um conjunto de instituições político-administrativas cuja função é prestar serviços públicos. Então, nós vamos botar aqui, grifar isso aqui, ó, de o Estado até serviços públicos. O Estado moderno materializa a ideia de representar a vontade do povo. Com um poder exercido por representantes da população eleitos por meio do voto, temos um sistema que ficou reconhecido como democracia representativa. E é sob ela que vivemos atualmente no Brasil. Por que democracia representativa? Por causa disso aqui, ó, com um poder exercido por representantes da população eleitos por meio do voto. Por isso que ficou conhecido como democracia representativa. No Brasil, a população elege e é representada indiretamente por vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores e um presidente. A esses representantes cabe propor, discutir, aprovar leis e executá-las.
No site da Câmara dos Deputados é possível conferir como cada deputado votou, se eles participaram das sessões e os projetos que cada um dos deputados eleitos apresentou. Pode também grifar isso aqui, esse parágrafo todo aqui, tá? Construir escolas perto de casas-abrigos para garantir que os filhos de mulheres vítimas de violência não parem de estudar. Esse é o objetivo de um projeto de lei, o PL 44/2015, de autoria do deputado Sérgio Vidigal, do Espírito Santo, que está em avaliação na Câmara. A ideia é que as crianças e adolescentes frequentem essa escola durante o dia e à noite voltem a casa-abrigo para ficar com a mãe. Isso funcionaria durante o período em que a mãe e os dependentes precisam ficar longe de casa, afastado do agressor, em local sigiloso. Tá? Isso aqui é para mulheres que sofrem violência física dentro de casa. Então, tem esse projeto de lei da casa-abrigo. O projeto de lei número 44/2015, entre outros que se encontram na Câmara dos Deputados, tem o objetivo de ampliar a proteção e as ações da Lei 11.340/2006. Essa lei, vamos grifar isso aqui, ó. Essa lei é conhecida como Lei Maria da Penha e tem o objetivo de criar formas para reprimir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui nós vamos escrever autocorreção também, tá, pessoal? Pode botar aqui em cima da página. A autocorreção, vamos botar a data de hoje, 18/3. E vamos botar aqui, página 230. Espera um pouquinho. Aqui tá. A imagem das páginas 220 e 221 é da Câmara dos Deputados. O que estava sendo realizado nesse dia? É a aprovação de alterações na Lei Maria da Penha. Explique o que o projeto de lei 44/2015 determina. O projeto exige a construção de escola para crianças filhas de vítimas de violência doméstica. Como você gostaria que os deputados votassem sobre esse projeto? Né? O projeto da casa-abrigo, da construção de escola perto dessas casas, a favor ou contra? Eu acredito, a minha opinião é a favor, porque ajudaria ainda mais essas mulheres vítimas de agressão. Então tá aqui, ó. Agora isso aí seria com vocês. Se você pudesse criar um projeto de lei para a escola, o que ela determinaria? A gente tinha pensado em assim, ó, maior tempo de intervalo, aulas de educação física 3 vezes por semana. Só que hoje vocês podem ter um olhar um pouco diferente por causa da situação que a gente está vivendo, o Covid. Então, alguém tem alguma ideia para que a gente possa colocar aqui? Yes, no? Não, eu tô procurando em vídeo. Alguém? Luísa? Hein, gente? Ninguém. Heitor, Alana, Ana Beatriz. Eu penso. Ó, até que o maior tempo de intervalo pode deixar aí. Mas o resto. Com certeza isso aí ganha de todas as leis. Deixa eu pensar. Nada. Então, ó, você estudou que por volta de 2.800 a.C., cidades sumérias localizadas na região da Mesopotâmia contavam com um sistema de administração pública chefiado por um rei, cujo poder era quase ilimitado. Viu também que as cidades sumérias eram independentes umas das outras
e por essa razão constituíam cidades-estados. Observou que, além disso, os amoritas invadiram a região por volta de 2000 a.C., formaram um governo centralizado na cidade da Babilônia e elaboraram o Código de Hammurabi, o primeiro conjunto de leis escritas dos povos da Mesopotâmia. Viu ainda que, ao mesmo tempo em que se formava o Estado na Mesopotâmia, desenvolveu-se o reino dos faraós no Antigo Egito, cujo poder também era ilimitado, tipo dos reis. Então tá aqui o mapinha de aprendizagem e aqui a gente fecha a história de hoje.